Pronto, acho que agora isso. Então, ó. Então, a gente, o físico em geral, assim, quem estuda física, ele acredita que a natureza tem simetria, né? Então, uma coisa que é simétrica, ela tem um lado e tem o lado oposto a ela que apresenta semelhança. Então, a gente quer muito buscar simetria, a gente acredita que o mundo tem simetria. E quando o Hertz descobriu que quando eu tinha um fiozinho percorrido por corrente elétrica, ele conseguia mudar a agulha da bússola, atrair a agulha da bússola, que era um pequeno ímã, então ele descobriu que corrente elétrica produzia campo magnético, né? Então isso estava acontecendo, corrente elétrica produzia campo magnético. Como a gente acredita que a natureza é simétrica, Faraday vem, poxa, como é que campo magnético então pode produzir corrente elétrica? Então a gente queria ver isso aqui, ó. Então a gente já tinha a primeira parte, que era a criação de campo magnético por corrente elétrica. Peraí que o Renato tá chegando, tô deixando ele entrar. Agora, o que a gente quer ver agora? Agora a gente quer ver como é que campo magnético pode produzir corrente elétrica. E aí, tem experimentos que são experimentos muito... Peraí que a Thaís agora está entrando também. Daí tem que dar uma paradinha. Daí tem experimentos que são experimentos muito interessantes, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma espira, eu vou desenhar aqui uma espira retangular, né? Você pode colocar um galvanômetro, um amperímetro que consegue medir correntes muito sensíveis, né? E assim, essa espira aqui é um fio na forma retangular, um fio condutor. Se você colocar um aparelho que mede corrente elétrica como um amperímetro, corrente muito pequenininhas, e você pegar um ímã, olha que engraçado, né? Esse ímã ficar parado perto aqui dessa espira, não vai acontecer nada. Não vai ter corrente circulando pela espira, né? Mas se você pegar esse ímã, aproximar ou afastar da espira, ou pegar a espira, aproximar e afastar do ímã, ou pegar a espira e girar em relação ao ímã, o aparelho aqui vai medir corrente elétrica. Então, o que eles perceberam? Não é o campo magnético que produz corrente elétrica na realidade. É um conceito um pouquinho mais importante. Eu começo a videoaula falando desse conceito. É a variação do fluxo magnético. Então, olha que interessante. Toda vez que o fluxo magnético, que eu chamo de φ, toda vez que ele variar, vai aparecer corrente elétrica induzida na bobina, no fio. E é esse princípio que a gente usa quando a gente vai construir, vai produzir corrente elétrica nas usinas, né? Então eu pego lá uma espira, que tem vários fios enrolados, e são espiras enormes que ocupam salas, né? Eu tenho ímãs parados, ímãs gigantescos. Se eu faço essa espira girar na presença desses ímãs fixos, eu produzo corrente elétrica. Então, como é que eu faço esse espira girar? Eu posso aproveitar a queda d'água, né? Então, a energia potencial da água, quando a água cai, se transforma em energia cinética, né? Que nem numa roda de água, né? Num moinho d'água. Quando a água cai, ela gira aquela engrenagem, aquela turbina está ligada nas espiras e as espiras começam a girar. Conforme essas espiras giram na presença do campo magnético, é que a gente consegue produzir corrente elétrica. Esse princípio é o mesmo de uma usina nuclear e de uma usina termoelétrica, né? Na hidrelétrica, a gente utiliza a energia cinética da água. Na usina termoelétrica, a gente aquece a água, o vapor da água gera uma pressão, essa pressão gira a turbina. Então, a energia cinética faz girar aquelas... Eita, não, espera que tem... A Isadora agora está entrando. Faz girar aquelas espiras na presença do campo magnético e aí é produzida a corrente elétrica. É muito legal, se vocês derem uma olhadinha no vídeo, no segundo vídeo demonstrativo é um vídeo da USP, lá do laboratório Hamburger, que está até no Instituto de Física. Eles ensinam como construir uma mini usina hidrelétrica, né? E aí todo esse princípio que eu estou explicando aqui está sintetizado na construção daquela mini usina hidrelétrica.
Agora, o que eu vou pedir para vocês do ponto de vista de cálculos, né? A gente tem que saber calcular o φ, que é o fluxo, né? O fluxo depende do campo, depende da área, campo magnético, da área que esse campo magnético está atravessando e do cosseno de θ. Onde é que os alunos erram muito? Ao encontrar esse ângulo θ. Então, esse ângulo θ é entre o campo magnético e a normal à área. Então, se eu tenho, por exemplo, uma espira, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma espira, então, e eu tenho o campo magnético nessa direção, o que me interessa? Não é o ângulo entre a área e o campo, é o ângulo entre a perpendicular à área, normal à área e o campo. É esse o ângulo θ que eu vou ter. Então, se eu tenho o campo magnético formando 90 graus com a área ou 0 graus com a normal, o campo magnético está atravessando a superfície da espira. Eu vou ter fluxo, né? Por quê? Porque se o ângulo θ que eu quero é entre I e B, esse ângulo aqui no caso é 0 e cosseno de 0 vale 1, né? Seria diferente, por exemplo, se o campo magnético ele tivesse nesse sentido aqui, ó. Ele não estaria atravessando a espira. Então, o ângulo entre o B e a normal, nesse outro caso, seria 90 graus. Cosseno de 90 é 0, eu não teria fluxo, né? Então, isso é fundamental, isso vai ser perguntado para vocês. É a variação do fluxo que vai produzir corrente elétrica induzida agora. Como é que eu vario o fluxo? Ou variando o campo magnético, ou variando a área que está sendo atravessada, ou variando o ângulo entre o campo e a normal à área. É dessa forma que eu vario o fluxo, né? Ao variar o fluxo, aparece uma diferença de potencial naquela bobina, por isso é que tem corrente elétrica induzida, né? E como é que eu calculo essa diferença de potencial? Usando a lei de Faraday, né? O que diz a lei de Faraday? Essa força eletromotriz induzida, que é a nossa diferença de potencial, que eu chamo de E. Então, E é a força eletromotriz induzida. Como é que eu calculo esse E? É menos a variação do fluxo sobre o intervalo de tempo em que essa variação ocorreu. É menos ΔΦ sobre ΔT. Então, essa lei aqui a gente vai fazer exemplos hoje, né? Essa é a lei de Faraday, né? E tem uma outra lei que é uma lei importante, que é a lei de Lenz, né? Para que serve a lei de Lenz? Já que aparece essa corrente induzida, qual o sentido que ela aparece na espira? É o sentido horário ou o sentido anti-horário, né? E para isso, a gente vai ter que lembrar da regra da mão direita. Então, olha que interessante, né? Se você tem lá uma bateria, tem polo positivo, polo negativo, e essa bateria aqui está ligada num circuitinho numa lâmpada, né? Eu vou representar essa resistência aqui, que é a resistência de uma lâmpada. Pessoal, qual o sentido da corrente nesse circuito? Se você tem o polo positivo e negativo da bateria, o sentido da corrente é horário ou anti-horário? Perguntando aí, ó. Tenho medo de responder não. Se errar, por quê? Isso. Então, se isso aqui é um gerador, tá certinho, Vinícius, ó. A corrente atravessa do polo negativo para o polo positivo, então tá certinho, olha. Ó, então o sentido da corrente é o sentido horário. Agora, imagina que no lugar de eu ter uma bateria, eu tenho o mesmo circuitinho aqui, ó. Eu tenho a resistência de uma lâmpada, só que não tem bateria. O que eu tenho? Eu tenho um ímã com o polo norte aqui se aproximando dessa espira, né? Vai aparecer uma corrente, mas como é que eu sei se o sentido é horário ou anti-horário? Então, para descobrir esse sentido, a gente usa uma lei chamada lei de Lenz, né? Ou lei de Ampère, tá? Então, olha que interessante, ó. E essa lei ela é um pouquinho mais delicada. Ah, essa toalha não é boa, ela prende o caderno. Olha, então eu vou desenhar uma espira, eu vou desenhar em perspectiva para ver se vocês conseguem entender. Agora ela é muito importante, ó. A gente tem que enxergar essa figura aqui, ó. Então aqui eu tenho uma espira, ela não está ligada a nenhuma pilha, nenhuma bateria, né? E aqui eu tenho um ímã, né? Olha, o nosso ímã tem polo norte e tem polo sul. Tem mais alguém pedindo para entrar. Então aqui está o ímã. E eu estou pegando esse ímã
e esse ímã tem uma velocidade, ele está se aproximando da minha espira, né? Vocês sabem me dizer qual o sentido da corrente que passa por essa espira agora, se é horário ou anti-horário? Eita, alguém está pedindo para entrar, mas eu não estou vendo. Espera um minutinho. Olha, se alguém pedir para entrar lá no grupo, vocês me avisam, porque eu recebi, eu ouvi o barulhinho, mas eu vim aqui, ninguém está pedindo, né? Vocês saberiam me dizer se é horário ou anti-horário? Alguém sabe dizer? É difícil? Alguém abriu o microfone? Isso, tenta de novo. Tá, isso, tenta de novo, perfeito. Pode tentar. Vamos ver. Opa, agora perfeito, entrou. Perfeito, então tá aí. Oi, Aline, seja bem-vinda. Então, olha, o que está acontecendo aqui, né? Ó, a gente sabe que as linhas de campo, elas saem do Polo Norte, né? E elas apontam para dentro do Polo Sul, né? Então, se aqui eu tenho a minha espira, o que a minha espira está percebendo, né? Ela está percebendo as linhas de campo apontando para dentro dela, porque eu tenho o Polo Norte aqui, né? E conforme esse ímã está se aproximando, é como se eu tivesse cada vez mais campo tá atravessando a espira, porque está ficando mais próximo o meu ímã, né? Então, o que acontece? Se esse fluxo está aumentando, ele está apontando para dentro, aumentando, vai aparecer uma corrente que não quer que esse campo aumente. Então, se eu estiver olhando a espira de frente, né, não de ladinho como eu desenhei aqui, ó, o que eu estaria vendo nessa espira? Ó, eu estaria vendo essa espira com o campo magnético do ímã apontando para dentro, né? Porque as linhas saem do polo norte, então elas estão apontando para dentro da espira, né? E esse campo ele está fazendo o que? Ele está aumentando, ele está ficando cada vez mais forte. Como é que eu faço para compensar, para que o campo magnético não aumenta, né? Então eu vou usar a regra da mão direita na espira. Vocês lembram que a palma da mão ficava dentro da espira, o sentido que a palma da mão apontava era o sentido do campo? Se eu colocar a palma da mão também para dentro, puxa, eu tenho um campo para dentro aumentando. Se eu colocar a palma da mão também para dentro, eu vou produzir mais campo aumentando. Eu quero equilibrar. Para equilibrar, eu não vou produzir um campo apontando para dentro, eu vou produzir um campo voltando para fora, contra. Então, palma da mão vai para cima, o sentido do polegar é o sentido da corrente. Então, o meu polegar aqui está girando em que sentido? No sentido anti-horário. Agora, e se eu pegasse o ímã, no lugar de eu aproximar o ímã, eu estivesse afastando o ímã da espira, né? O que a minha espira está sentindo? O campo está apontando para dentro, mas conforme eu estou afastando o ímã, o campo está ficando mais fraco. Então, se eu olho a espira de frente, o que eu vou ver nessa espira? Ó, eu vou ver o campo magnético de novo, ó, apontando para dentro da espira, xizinho, né? Só que conforme o ímã está se afastando da espira, esse campo está diminuindo. Bom, se ele está diminuindo, eu não quero que ele diminua. Então imagina, né? Você tem um campo apontando para dentro, ficando cada vez mais fraco. Você não quer que ele diminua. Então você vai, palma da mão vai apontar para dentro, você vai criar um outro campo para dentro, e o sentido agora da corrente é o sentido do polegar. Então agora o sentido é o sentido horário. Então prestem bem atenção. A tua palma da mão não é contra o campo, ela é contra o aumento ou a diminuição do fluxo. Então, se você tem um campo apontando para dentro, aumentando, você não quer que ele aumente, então palma da mão vai contra o campo. Se você tem um campo apontando para dentro, ele está diminuindo, você não quer que ele diminua. Então a palma da mão vai apontar junto com ele para fortalecer ele. Então palma da mão para dentro, daí com o polegar você tem o sentido da corrente. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar, gente.
Então, vamos ver se vocês entenderam, né? Imagine que eu tenho uma espira agora, tá? Aqui está a minha espira circular. Eu tenho um campo magnético que é bolinha, né? Então, bolinha ele está apontando para fora da espira. E esse campo bolinha está diminuindo. Qual é o sentido da corrente que está circulando essa espira? Horário ou anti-horário? Podem falar, gente. Pode chutar. Por quê? Explica para mim, Natália. Qual a sua lógica? Então, mas você não quer que ele diminua. Então, poxa, ele está apontando para fora. Se você criar um campo para dentro, você vai fazer ele diminuir mais. Você não quer que ele diminua. Você entendeu a lógica? Então, se ele está diminuindo, você não quer que ele diminua. Porque se ele está apontando para fora e você criar um campo contra ele, ele vai diminuir mais. Então, como é que você faz para ele não diminuir? Você vai criar um campo a favor a ele, tá para fora, ou contra ele. Certinho. Então, se o campo está diminuindo e você não quer que ele diminua, né? Se ele está apontando para fora, você vai criar um outro campo também, o quê? Para fora, ó. Palma da mão para cima, indicando que está para fora da espira, e gira ela. Qual o sentido do polegar aqui? Anti-horário. Tudo bem? Então, isso aqui, ó. Ficaria agora diferente o inverso disso, ó. Se você tem a espira, né, ó. Você tem aqui o campo é bolinha, né? Agora, ó, é um campo que tá para fora, só que tá aumentando. Opa! Então, você não quer que o campo que tá saindo vai ficando cada vez mais forte. Você não quer que aumente. Então, se ele está apontando para fora, você vai criar um outro campo para fora, porque ele já está aumentando. Você não quer que ele aumente mais. Para ele aumentar e equilibrar, você vai criar um campo contrário, né? Contrário é para dentro, não para fora, né? Então a palma da mão agora é para dentro. Qual é o sentido agora do teu polegar? Agora o teu sentido gira no sentido que é o sentido que? Horário. Tudo bem? Então é muito importante que vocês sempre vão ir contra a diminuição ou contra o aumento do campo, né? E a lógica é o seguinte: se você tem o campo, ele está diminuindo, a palma da tua mão vai apontar junto com o sentido do campo. Se você tem o campo e ele está aumentando, a palma da tua mão vai apontar contra aquele campo. Então, esse aqui, ó, tá saindo, ele está diminuindo, a palma da tua mão aponta junto, para dentro. Bolinha tá saindo e tá aumentando, então você vai contra, né? Desculpa. Aqui se ele tá saindo e diminuindo, você vai apontar a favor. Se ele tá saindo e aumentando, você vai apontar contra. Tudo bem? Então, isso é um conceito aí que a gente vai trabalhar agora nos exemplos, né? Bom, vou lá devagarzinho, né? Vamos lá. Então, ó, vou começar. A questão é uma questão muito simples, né? Um campo magnético de 1,2 Tesla é perpendicular ao plano de uma bobina quadrada de 14 voltas, com lados de 5 centímetros de comprimento. Legal? Então, você tem uma bobina quadrada, bonitinha, né? Ó, tá aqui, né? Ele fala que o campo é perpendicular, né? Perpendicular, eu vou imaginar o xizinho ou bolinha, né? Eu vou imaginar xizinho. Então, aqui tá o campo. Como é que é normal, né? A normal também é uma reta aqui que vai estar apontando junto, né? Então, se o campo aqui está apontando para, assim, perpendicular, a normal é sempre perpendicular à área, de tal forma que o ângulo θ entre o campo e a normal, a área, ele é um ângulo θ igual a 0 graus, né?
O campo é dado, ele fala para a gente que o campo é 1,2 Tesla e tenho 10 voltas, isso é importante, né? O lado dessa espira é um lado de 5 centímetros e ele quer o fluxo magnético através da bobina. Se o campo magnético faz um ângulo de, um ângulo de 60 graus com a normal ao plano da bobina. Então, desculpa, o campo aqui não é perpendicular, né? Deixa eu desenhar isso aqui de uma outra forma. Eu vou ter aqui o plano da espira, né? Então, aqui eu tenho o plano. Aqui eu tenho a reta normal ao plano da espira. Aqui está normal. E aqui eu tenho o campo magnético. Ele está formando 60 graus, não com a área, mas com a normal ao plano da espira. Então, se aqui eu tenho a normal, aqui eu tenho B, por exemplo, aqui eu tenho meu campo magnético. O ângulo entre a normal e o campo magnético é um ângulo de 60 graus. Toma muito cuidado que se ele falasse que o ângulo entre o campo magnético e a área da espira fosse 60 graus, não é o ângulo que você quer entre a área da espira e o campo. É entre o campo e a normal a espira, tá bom? Esse é o ângulo θ que me interessa. Então, θ aí é igual a 60 graus. E o que ele pede para a gente calcular, né? Ele quer que a gente calcule, nesse caso, o fluxo magnético. Determine o fluxo magnético através da bobina. Se eu tivesse uma única volta, o fluxo, né, o fio aqui dando uma única volta na minha bobina, seria B vezes A vezes cosseno de 60 graus. Mas eu não tenho uma única volta, eu tenho 14 voltas, né? Então, eu vou ter o fluxo de uma volta, 2 voltas, 3 voltas. O fluxo total é 14 vezes o fluxo de uma única volta. Então, o fluxo aqui vai ser 14 vezes o valor do campo, vezes a área dessa minha espira, mas ela é quadrada e tem 5 centímetros de lado, vezes cosseno de 60 graus. E aí a gente tem tudo, né? Como a área tem que estar em metro quadrado e os lados aí estão em centímetros, né? Então, a gente vai ter aí que a área é 5 centímetros vezes 5 centímetros. É lado vezes lado, porque a espira é quadrada. Cada centímetro vale 10 a menos 2 metros, então eu vou ter 5 vezes 10 a menos 2, que multiplica 5 vezes 10 a menos 2 metros. Ou seja, a área da minha espira é 25 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. E a gente tem tudo, né? O nosso fluxo vai ser 14, o campo magnético que está percorrendo essa espira é 1,2 teslas, a área da minha espira quadradinha é 25 vezes 10 a menos 4 e cosseno de 60 é meio, né? Então, ficou fácil, ó. O fluxo é igual. Eu vou dividir aqui 14 por 2, isso aqui dá 7, né? Alguém pode, por favor, multiplicar para mim 7 vezes 1,2 vezes 25? (210), obrigada. Então, fica 210 vezes 10 a menos 4, né? Ou 0,21, né? E a unidade aqui de fluxo é Tesla vezes metro quadrado. Tesla vezes metro quadrado nós chamamos de Weber, tá? WB, essa é a unidade de fluxo. Então, aqui deu 0,21, 2, 3, desculpa, 0,021 Weber, né? Então, 1, 2, 3, isso, 0,021 Weber ou 2,1 vezes 10 a menos 2 Weber. Esse seria o nosso fluxo em potência de base 10. Muito difícil ou não? O que vocês acharam do exemplo número 1? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não ficou alguma coisa clara aqui? Natália, Laura, Ana Paula, Wesley, Vinícius, Bruno, Renato, como é que tá? Pois não? Pode falar, Ana Paula.
Passo sim. Ó, beleza, não tem problema. Ó. Ana Paula, você está enxergando esse caderno de borboleta aqui? Está enxergando? Legal. Então, quando eu quero calcular o ângulo θ, vamos supor que eu tenho um campo magnético cruzando aqui a área, tá? Deixa eu ver se você está conseguindo enxergar minha caneta. Está enxergando? Então, eu nunca vou olhar o ângulo entre o campo e a área, tá? Então, eu vou pegar uma reta que forma 90 graus com a área. Você tá vendo esses... Deixa eu pegar aqui um negócio coloridinho aqui, acho que você vai entender. Ó, você tá vendo essa fitinha coloridinha que eu tô colocando aqui, ó? Tudo bem? Então, essa fitinha coloridinha aqui, ó, ela tá formando 90 graus com a superfície do caderno. Tá enxergando? Vetor é que eu chamo de vetor N, né? Então, o que me interessa é o campo é o ângulo entre essa reta que eu chamo de normal, que forma 90 graus com a superfície da espira, que eu estou representando pelo caderno, e o campo magnético, tudo bem? Então, me interessa esse ângulo aqui entre essa normal verdinha e o campo magnético representado pela caneta. É ele que me interessa. Então, me interessa o ângulo que está aqui, ó. Ó, não o ângulo que está entre o campo e o caderno. Ficou claro? Se ele, se ele falasse para a gente que o ângulo entre o B e a área, né, aqui embaixo, ó, é 60 graus, não me interessa. Como eu sei que a normal e o caderno formam 90 graus, né? Então, essa forma 90, se entre o campo e o caderno, a área do caderno é 60, então entre o campo e a normal vai ser 30. E daí na equação eu uso 30. Tá bom. Enxergou, né, Ana Paula? Tá? Tá bom, então tá bom, fico feliz, tá bom. Então vamos para o próximo agora, né? Vamos lá para o exemplo 2, né? Com base na lei de Lenz, determine a polaridade da força eletromotriz gerada nos condutores abaixo. Então, olha que interessante, ó. Eu tenho um fio condutor, eu tô catando esse fio condutor e ele tá andando com uma certa velocidade num campo magnético que é bolinha, né? Vocês lembram da regra da mão esquerda, a regra da força magnética, né? Então a gente tinha aqui o polegar era a força, né? O dedo indicador era o campo, né? E o dedo médio era a velocidade, era o F, B, V, né? O que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho o campo magnético apontando para cima, né? A velocidade, desculpa, para cima da folha, o campo magnético está aqui, né? A gente tem a velocidade apontando e puxando o fiozinho para cima e eu vou determinar a força. Eu não posso esquecer que a força é dada pelo polegar e ela atua sobre cargas positivas, ó. Então eu tenho exatamente isso aqui, ó. O dedo indicador para cima, a velocidade aqui, ó. Quer dizer, para cima da folha, a velocidade aqui e o meu polegar deu para onde? O meu polegar deu para direita, né? Significa o quê? Que essa região aqui, ó, se os prótons pudessem se movimentar, eu teria os prótons aqui. Mas na realidade quem se movimentam são os elétrons, por isso que eu tenho que inverter o sentido polegar. Então é essa polaridade que vai ficar a barra, né? A parte esquerda, a direita vai ficar com ausência de elétrons e a parte esquerda com excesso de elétrons. Então é como se isso aqui virasse uma bateria, porque a bateria tem o polo positivo e ela tem o polo negativo. Então essa barrinha aqui vai ter uma diferença de potencial, porque eu tenho concentrações de cargas e sinais opostos positivos. Olha que interessante, né? Você pega uma barra e movimenta uma barra num campo magnético. A força magnética entra nos elétrons livres daquela barra e puxa eles para uma das extremidades da barra. Então, a barra onde eu tiver excesso de elétrons vai ficar negativamente carregado e a outra vai ficar com falta de elétron. Então, eu crio uma diferença de potencial. Eu tenho um potencial mais positivo e um potencial mais negativo. Agora, o que vai acontecer nessa barra agora, né? A minha barra está aqui, ó, e o campo magnético é X. Então, ó, tô usando a regra da mão esquerda de novo, né? Ó,
polegar, indicador para dentro, que é no sentido do campo, o dedo médio junto com o vetor velocidade e o polegar deu para cima, né? Então, o polegar vai no sentido das cargas positivas, as negativas vão contra o polegar. Então, na região de cima eu vou ter ausência de elétrons, polaridade positiva, e na parte de baixo eu vou ter excesso de elétrons, polaridade negativa. Então, eu criei nessa barra uma diferença de potencial. Se eu pegar um fio agora e fechar o circuito, olha que interessante, né? Eu vou ter corrente circulando nesse circuito. Por quê? Porque eu criei uma diferença de potencial na barra que está se movimentando dentro do campo magnético. Tudo bem? Alguém quer que volte aqui? Alguém quer que volte? Tá bom. Então vamos lembrar. Você lembra da regra da mão esquerda? A gente aprendeu quando eu falei de força magnética. Então, ó, estou usando o conceito de força magnética aqui, ó. Eu falei que esse dedo aqui, que é o polegar, indicava o sentido da força. Eu falei, pinta até o dedinho de F. O dedo médio indicava o sentido do B do campo magnético e o dedo médio a velocidade da minha carga. E eu falei que a mão tinha que ser posicionada sempre formando os dedos, formando um ângulo de 90 graus um com o outro, né? No exemplo 2, o que a gente tem? A gente tem uma região onde o campo magnético aponta para dentro. Então, esse dedo aqui, que é o dedo indicador, representa o B. O B tem que estar apontando para dentro da minha figura, né? Esse dedo indica a velocidade da carga. Então, o que eu estou fazendo? Ó, eu tenho um fio, imagina que é um fio condutor, aqui eu tenho elétrons livres, né? O que eu fiz com a barra? Eu puxei a barra para a direita. Ou seja, é como se eu pegasse cada elétron desse e movimentasse ele para a direita, porque ele está andando junto com a barra. Então, se eu tenho um campo magnético e eu tenho uma carga se movimentando, tem uma força que está agindo sobre essa carga. Qual o sentido dessa força? Então, eu vou lá, B para dentro, velocidade aqui para a direita, a força, se a carga fosse positiva, a força vai puxar a carga para cima. Lembra que quando é a carga negativa eu inverto o sentido do polegar, né? Então, esses elétrons livres na barra, todos eles estão sendo puxados para baixo da barra. Então, tem uma força que vai fazer os elétrons ficarem concentrados na parte inferior da barra. E aqui em cima vai estar com falta de elétron livre. Então, aqui vai ficar com falta de elétron, excesso de prótons. Então, eu criei uma diferença de potencial nessa barra. Por quê? Porque a parte de cima ficou com excesso de prótons e a parte de baixo com excesso de elétrons. Então, eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial. Ficou claro agora, Adriana? Tá? Então, a gente está usando a regra da mão esquerda a nível microscópico quando a gente olha o fio, tá bom? Agora vamos lá, vamos ao terceiro de novo, ó. Determine qual o sentido da corrente e a polaridade da força eletromotriz induzida na bobina quando o ímã estiver se aproximando da mesma. Então, ó, aqui eu tenho uma bobina enroladinha, né? E aqui eu tenho um ímã. O que eu estou fazendo com o ímã? Eu estou aproximando o ímã dessa bobina. Qual o sentido da corrente? E aí? Quem me ajuda? Eu vou fazer a mesma pergunta agora, só que a gente vai mudar o olhar. Ó, aqui é o polo norte do ímã, né? Tá claro que as linhas de campo magnético apontam para fora do polo norte, né? As linhas de campo saem do polo norte e apontam para dentro do polo sul. Isso a gente aprendeu, né? Então, imagina, ao invés de eu ver as espiras aqui, ó, imagina que cada fiozinho desse colorido aqui é uma espira, né? Eu vou olhar ela de frente, ó, eu vou olhar ela com o meu olho a partir daqui, ó, tá? Então, o que eu vou ver, ó? Se eu colocar o meu olho olhando para frente da minha espira, né, da bobina, eu vou ver a espira aqui, com o campo magnético apontando para dentro, né? Por quê? Porque tá saindo, as linhas de campo magnético estão saindo do polo norte apontando para dentro da minha espira.
Então, se eu olhar de frente, eu vou ver a minha espirinha aqui com o campo magnético apontando para dentro. E esse campo magnético, pelo fato do ímã estar se aproximando, ele está o quê? Aumentando, ele está ficando cada vez mais forte. Tudo bem que eu estou falando para vocês? Então, esse desenho aqui ilustra exatamente essa situação. Aquelas espiras que eu estou vendo de lado, mas se eu ver de frente, eu vou ver isso aqui, ó. O campo magnético está apontando para dentro e como o ímã está se aproximando, esse campo magnético está ficando cada vez mais forte. Opa! Então, vou pensar na lei de Lenz, né? Se o campo está apontando para dentro e está aumentando, eu não quero que ele aumente. Será que eu vou criar um outro campo que aponta para dentro, palma da mão para dentro, ou um campo que não deixa ele aumentar, palma da mão para fora, né? Como eu quero equilibrar, né? Imagina, a pessoa está ficando cada vez mais rica, eu não quero, eu quero que aquilo seja, eu quero que a riqueza seja distribuída. E se eu tenho um campo que está diminuindo, a pessoa está ficando mais pobre, eu não quero nem que a pessoa fique mais rica, nem que ela fique mais pobre. Então, se esse campo está aumentando, eu não quero que ele aumente, o que eu faço? Eu equilibro. Então, se ele está apontando para dentro, eu não quero que ele fique cada vez mais apontando para dentro, eu crio um campo contrário, palma da mão para fora. Qual o sentido da corrente aqui? Anti-horário. Então, nessa espirinha aqui, ó, a corrente vai andar no sentido anti-horário. Ou seja, ó, ela vem aqui, ó, ela vai fazer esse movimento aqui, ela vai lá atrás, ó, e ela volta aqui para frente, ó. Então, ela vai atrás do meu ímã e ela vem aqui. Esse é o sentido da corrente, né? Eu percebo que ela está no sentido anti-horário quando eu olho a minha espira de frente. Bom, qual é a polaridade, então, que eu posso indicar, né? Bom, se ela está indo no sentido anti-horário, ela vem dar volta lá atrás, eu posso imaginar que esse aqui é a polaridade mais positiva e esse aqui é a polaridade mais negativa, porque esse é o sentido da corrente se isso aqui fosse o nosso gerador. Tudo bem? Alguém quer que volte, pessoal? Pode perguntar que eu volto. Tá bom? Se eu tivesse isso aqui, Natália, ó, então eu tenho lá, vamos imaginar que aqui, ó, eu tenho o dispositivo que eu chamo de gerador, tá? Lá eu tenho a minha bobina aqui, né, ó. Como é que ele falou? O fio vem, ele vai lá atrás, ó, vem por trás, volta, ó. Dá a volta lá atrás e volta, ó. Dá atrás da bobina e volta, né? Então, a corrente tá saindo daqui, ó, né? Tá indo lá atrás e tá voltando, ó. Ela dá a volta lá atrás, então esse é o sentido. Então significa que se isso aqui fosse um gerador, esse seria o polo positivo e esse seria o polo negativo, né? Porque a corrente não faz isso quando é o gerador, ela não vai do negativo para o positivo. Lembra disso? Então essa parte aqui da espira, essa parte mais à direita é a polaridade positiva e a parte mais à esquerda é a polaridade negativa. Por isso é que ela gira no sentido anti-horário. Imagina. Vocês perceberam que a gente tem que visualizar muito o que está acontecendo agora, né? Então, a visualização agora é importante, né? A questão 4 e a questão 5 são questões em que a gente vai ter que usar a lei de indução de Faraday, né? Então, eu vou ler com um pouquinho de cuidado com vocês, ó. Na figura a seguir, está representada uma espira quadrada de lado 10 centímetros. Então, vou marcar aqui, o lado é 10 centímetros, que a gente sabe que vale 0,1 metro, né? É uma espira quadrada. Atuando no interior de um campo magnético uniforme B, esse campo é perpendicular ao plano do papel e dirigido para dentro do papel. Ele fala para a gente que esse campo é 0,5 Weber por metro quadrado. Então, é muito importante ver essa outra unidade, né? Lembra que fluxo é B vezes A vezes cosseno de θ, né? O fluxo eu falei que é Weber, o campo é Tesla, a área é metro quadrado. E cosseno de θ não tem dimensão, né? Então, Tesla, se eu passar o metro quadrado dividindo, Tesla é a mesma coisa que Weber dividido por metro quadrado. Isso é a mesma coisa que Tesla.
Então, olha que interessante, ele está falando aqui que o nosso campo magnético, né, ele vale 0,50 Weber por metro quadrado, mas Weber por metro quadrado é a mesma coisa que Tesla. Eu vou chamar de Tesla, eu prefiro, tá bom? Então, o campo magnético que é perpendicular ao plano da espira é 0,50 Tesla, que é a mesma coisa que Weber por metro quadrado. Legal. O plano formado pela espira é paralelo ao papel. Desculpa, acho que eu já li isso, né? Quando o campo magnético tem seu sentido completamente invertido, opa, então aqui ele está apontando para dentro. O que vai acontecer? Ó? Esse campo magnético vai inverter completamente e ele vai apontar para fora. Tá? Então, quando o campo magnético tem o seu sentido completamente invertido, surge na espira uma força eletromotriz induzida de 5 volts. Determine o intervalo de tempo médio utilizado para inverter completamente o sentido do campo magnético. Bom, alguém me dá uma ideia como é que eu encontro esse intervalo de tempo? Né? Ele falou que a força eletromotriz induzida aqui é de 5 volts. Como é que eu encontro quanto tempo leva para o campo que estava apontando para dentro ele inverter e ele começar a apontar para fora, né? Vocês saberiam me dizer? Então, olha, é a primeira vez que a gente vai usar essa equação, né? A força eletromotriz induzida é menos ΔΦ, que é a variação do fluxo, sobre ΔT. Tudo bem? Então, ó, ele deu a força eletromotriz induzida, que é 5 volts, ele está pedindo um intervalo de tempo para que haja essa variação de fluxo, né? Bom, se o fluxo vai variar, é porque eu tenho um fluxo inicial e eu tenho um fluxo final, né? O fluxo inicial é B vezes A vezes cosseno de θ e o fluxo final é B vezes A vezes cosseno de θ. O que mudou para o fluxo inicial para o fluxo final? Vocês saberiam me dizer? Alguém chuta? Adriana quer chutar? Eita, Natália, quer tentar? Isso, Natália, muito bom, porque o valor do campo é o mesmo, né? É 0,50 Tesla. A área da espira não mudou, né? É 0,1 vezes 0,1, né? O lado é um quadradinho. Então, o que eu tenho aqui, ó? Se eu tenho a minha espira e eu tenho a normal aqui, ó. Então, a normal é essa retinha que eu tô colocando aqui, que é essa reta perpendicular a ela, né? Em um momento, o campo está apontando para dentro, em outro momento o campo está apontando para fora. Quando ele estiver apontando para fora e estiver saindo, qual o ângulo entre essa normal e esse campo, né? Vou imaginar que o campo agora é minha tirinha aqui, ó, rosinha, né? Então, se esse aqui está apontando saindo e a rosinha também está apontando para fora, o ângulo entre eles é um ângulo de quanto? De 0 graus, né? Os dois aqui, os dois estão apontando para fora. Agora, quando a normal está apontando para fora da superfície e o campo está apontando para dentro, o ângulo é um ângulo de 180 graus. Não sei se vocês conseguem visualizar, né? Eu vou ter isso aqui, os dois no mesmo sentido, então não tenho, o ângulo aqui é 0 graus, e a outra posição, um está para dentro e outro está para fora. Então, eu vou ter um ângulo aqui que é um ângulo de 180 graus. É isso que muda, né? Então, eu vou ter aqui, né, que o B é 0,50, né,
A área 0,1 vezes 0,1, isso aqui é 10 a menos 1 metro, é o lado, né? 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1, a área aqui vai ser 10 a menos 2, né? No início, eu tenho um cosseno, eu vou falar que é um cosseno de 0 graus, a ordem aqui não importa, né? E no final, a gente vai ter o mesmo B, a mesma área, só que a gente vai ter cosseno de 180 graus. É a única coisa que vai mudar, né? Cosseno de 0 vale 1, então a gente vai ter que o fluxo inicial é 5 vezes 10 a menos 3 Weber, né? 0,5 é 5 vezes 10 a menos 1 com 10 a menos 2, dá 5 vezes 10 a menos 3. E a gente sabe que cosseno de 180 é menos 1, né? Então aqui a gente vai ter menos 5 vezes 10 a menos 3 Weber. Então, um aqui vai ser mais 5 e o outro é menos 5. Então, a gente consegue encontrar esse ΔΦ, né? Quem que é esse ΔΦ? É o fluxo final menos o fluxo inicial. Então, eu vou ter o fluxo final, que é menos 5 vezes 10 a menos 3, menos o fluxo inicial, que é 5 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou ter menos 5 vezes 10 a menos 3 com menos 5 vezes 10 a menos 3, eu vou ter menos 10 vezes 10 a menos 3, ou seja, menos 10 a menos 2 Weber, né? 10 a primeira com 10 a menos 3 dá 10 a menos 2. Então, eu tenho a força eletromotriz, que é 5 volts, o ΔΦ, que é menos 10 a menos 2, e eu quero o intervalo de tempo, a gente acha, né? Então, só vou reorganizar a equação. E é igual a menos ΔΦ sobre ΔT. O que eu quero? Eu quero ΔT. Então, eu vou ter que o ΔT igual a menos ΔΦ sobre E, né? Ou seja, ΔT é igual a menos, com menos 10 a menos 2, isso aqui dá 10 a menos 2, tudo isso aqui dividido por 5, né? A gente tem aqui 1/5, isso aqui dá 0,2 vezes 10 a menos 2 segundos, né? Ou, se eu preferir, esse intervalo de tempo é 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1. Então, dá 2 vezes 10 a menos 3 segundos, que é 2 milissegundos. Pronto, acabou. Então, o único cuidado que a gente tem que ter aqui, de novo, é visualizar os ângulos, tá? Um momento ele está junto com o campo e no outro momento ele está contra o campo, né? Porque você girou o campo, tá bom? Bom, vou para a última questão agora, né? A última questão, toda vez que ele falar para a gente de força eletromotriz induzida, a gente vai usar a lei da indução de Faraday, tá? Isso é uma lei importante. Então, vamos ver aqui a questão 5. Em um experimento de física feito em laboratório, uma bobina com 200 espiras, delimitando uma área de 12 centímetros quadrados, gira de 0,40 segundos, desde uma posição na qual o seu plano é perpendicular ao campo magnético da Terra até uma posição na qual o seu plano é paralelo ao campo. O campo magnético da Terra, onde se situa o laboratório, é igual a 6 vezes 10 a menos 5 Tesla. Letra A. Qual é o fluxo magnético total que passa pela espira antes dela ser girada e após ela ser girada? Bom, a gente sabe que fluxo é igual a quem? B, que é o campo magnético que atravessa a área, e o cosseno de θ, né? O campo ele deu, o campo é 6 vezes 10 a menos 5. A área ele falou, a área é 12 centímetros quadrados, eu vou ter que passar para metro quadrado. Mas vocês sabem qual é o ângulo antes de eu girar e depois de eu girar? Vocês saberiam me dizer? Vou imaginar que essa posição aqui, ó, é a posição do campo magnético da Terra. Ele está apontando para baixo, tá bom? O que ele falou, né? Ele fala que a espira é girada desde uma posição na qual o plano é perpendicular ao campo magnético da Terra. Então, eu estou imaginando, aqui está a minha espira, tá? O campo magnético está apontando para baixo. Essa posição, o campo é perpendicular ao plano da espira? É. Mas quando o campo é perpendicular ao plano da espira, qual o ângulo entre o campo e a normal? 0 graus. Não esqueçam que essa retinha aqui que eu estou
simbolizando por esse negocinho verde, é anormal. Então, quando o plano da espira forma 90 graus com o campo, o ângulo entre o campo e a normal é 0 graus. Essa é a posição que é a posição original, né? Até que eu giro a espira, e ele fala que o plano da espira não fica mais perpendicular, mas ele vai ficar paralelo, né? Quando o plano aqui agora ficar paralelo ao plano da espira, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter o campo magnético apontando para baixo e ele está paralelo ao plano da espira. Mas qual é o ângulo agora entre o campo e a normal? Agora é 90 graus. Tudo bem? Então, eu tenho uma posição em que ele estava perpendicular ao plano. O ângulo aqui entre a normal e o campo, que é a caneta, é 0 graus. Até que eu girei a minha espira e ela ficou paralela. Quando ela ficou paralela, o plano da espira paralelo, o ângulo entre o campo e a normal agora é 90 graus. Então, o fluxo inicial, eu vou ter um ângulo θ que é 0 graus, e no fluxo final, eu vou ter um ângulo θ que é quanto? Que é 90 graus. Pois não? Pois não? Pode não. Tá. Então, você conseguiu enxergar, Ana Paula, quando é paralelo e quando é perpendicular? Então, eu vou falar assim, o fluxo inicial, isso aqui vai ser B vezes A vezes cosseno de θ. E nesse caso, θ era 0 graus, né? Bom, ele deu o campo pra gente, né? Ele falou que esse campo é 6 vezes 10 a menos 5 Tesla. Então, o fluxo inicial, o campo B, é 6 vezes 10 a menos 5. A área da espira, ele falou para a gente que é 12 centímetros quadrados. Aqui é muito importante que a gente sabe que 1 centímetro ele corresponde a 10 a menos 2 metros. Então, 1 centímetro quadrado é 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. Então, é 10 elevado a menos 4 metro quadrado, né? Então, se a área da espira, ele falou para a gente que era uma área de 12 centímetros quadrados, essa área equivale a 12 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E o cosseno de zero vale 1, né? Então, a gente vai ter aqui que o fluxo inicial é igual. 6 vezes 12 dá 72. 10 a menos 5 com 10 a menos 4, isso aqui dá 10 elevado a menos 9 Weber. Esse é o fluxo inicial. Quando eu quero calcular o fluxo final, o φ final, isso aqui vai ser B vezes A vezes cosseno de θ. Só que o θ agora é 90 graus. Qual que é a grande questão? A gente sabe que cosseno de 90 é zero. Então, B vezes A vezes zero, isso aqui dá o quê? Zero. Tá? E aí ele coloca a seguinte coisa, né? Qual o fluxo magnético total que passa pela espira antes dela ser girada e após ela ser girada? Só tem um detalhe, ela tem 200 espiras, né? Então, esse fluxo total eu calculei de uma espira. Como eu quero de 200, o fluxo inicial total vai ser o valor que eu tinha de uma espira vezes 200, né? Então, vai ser 200, que multiplica 72 vezes 10 a menos 9, né? Esse fluxo inicial total fica 200 é 2 vezes 10 ao quadrado, né? 72 vezes 2 dá 144. 10 ao quadrado com 10 a menos 9 dá 10 elevado a menos 7 Weber. Esse é o fluxo inicial. E o fluxo final continua zero, né? Porque 200 vezes zero dá zero. Tudo bem? Então, o que eu calculei aqui, B vezes A vezes cosseno de θ, foi para uma espira. Mas como eu tenho 200 espiras e ele quer o fluxo total, eu pego de uma espira e multiplico por 200, tá? Dessa forma, eu tenho o fluxo total. E ele pede qual a força eletromotriz induzida média, né? A gente sabe que a força eletromotriz induzida média, isso aqui é menos o ΔΦ sobre ΔT. Então, isso aqui vai ficar menos. O que é ΔΦ? É o fluxo final menos o fluxo inicial. O fluxo final é zero
e o fluxo inicial deu 144 vezes 10 a menos 7. Tudo isso aqui eu estou dividindo pelo intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo em que a espira girou é de 0,040 segundos, ou seja, 4 vezes 10 a menos 2 segundos. Então, isso aqui é 4 vezes 10 a menos 2, né? Eu vou ter aqui 0 menos 144 vezes 10 a menos 7 dá menos 144 vezes 10 a menos 7. Quando eu multiplico por menos 1, dá 144 vezes 10 a menos 7. A gente vai dividir por 4 vezes 10 a menos 2, né? 14 dividido por 4 dá 3, dá 36. Aqui 10 a menos 2 sobe para cima 10 a mais 2, então 36 vezes 10 a menos 5 volts. Essa é a força eletromotriz induzida na espira. Tá bom? Bom, então olha, esse é o nosso último conteúdo, a gente termina ele aqui, né? A prova vocês vão fazer ela em 2 horas, eu vou deixar a prova disponível por 2 horas. E eu vou elaborar um banco de questões e cada um vai receber uma prova no Moodle. As provas vão ser diferentes, tá? Eu vou pedir para o Moodle puxar do meu banco de questões uma prova da lei de Lenz, uma questão da lei de Faraday, uma questão de força magnética, uma questão de campo magnético. E aí cada aluno vai ter uma prova diferente do outro. Eu quero ver como é que vocês se saem nessa última prova da matéria. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom. Então um beijo bem grande. Daí na semana que vem, no atendimento, não tem disciplina nova. Tudo que vocês quiserem, professora, volta lá na força magnética, professora, a gente volta para vocês, tá bom? Tá bom. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Tá acabando. Vocês acreditam que tá acabando? Eu não acredito. Ah, tá até sonhando acordada. Tá acabando com a gente, mas tá acabando também. Pode falar, Adriana. Não, fica na paz, Adriana, fica na paz. Não fica. Não, fica